Eu nunca imaginei que a traição pudesse doer tanto, como uma faca cravada no peito, girando devagar. Quando descobri que Angela, minha esposa, estava me traindo, o mundo desabou. Mas pior que a traição foi o que ela fez depois. Tentou tomar tudo o que construí. Só que eu não sou homem de me curvar. Eu fingi perdoar, sorri, abaixei a cabeça, mas, no fundo, planejava tirar dela tudo o que ela achava que era seu. Eu sou Carlos, e essa é a minha história. Não é uma história bonita, mas é minha, crua, real, cheia de mágoa e, no fim, de redenção. Vou contar como tudo começou, como o fogo da vingança queimou dentro de mim e como, mesmo depois de perder tanto, eu me levantei. Tudo começou há 3 anos, quando minha vida parecia perfeita. Eu tinha 38 anos, uma esposa que eu amava, um negócio próspero e uma casa que era nosso orgulho. A vida, pelo menos na superfície, era um sonho. Eu era dono de uma pequena rede de padarias, a Pão da Vila, que comecei do zero. Foram anos de trabalho duro, noites sem descansar, acordando às 3 da manhã para garantir que o pão saísse quente e perfeito. Angela estava ao meu lado no começo. Ela ajudava com as contas, sugeria sabores novos, até atendia clientes quando precisávamos. Mas, com o tempo, ela mudou. Começou a se afastar do negócio, a reclamar do trabalho, a querer uma vida mais fácil. Eu não ligava muito. Achava que era só uma fase, que o amor que tínhamos superaria qualquer coisa. Como eu estava errado. Descobri a traição por acaso. Um dia, esqueci meu celular em casa e voltei para pegá-lo. Angela estava no quintal, falando baixo ao telefone, com um tom que eu nunca tinha ouvido. Era doce, íntimo, quase conspiratório. Não, amor, ele não desconfia de nada, ela disse, rindo baixo. Meu coração parou. Fiquei parado na porta, sem fazer barulho, ouvindo cada palavra. O amor dela era Ricardo, meu gerente, o cara que eu trouxe para o negócio, que tratava como família. Eles estavam juntos há meses, planejando, rindo de mim pelas costas. Naquele momento, senti um vazio que nunca imaginei ser possível. Não era só o amor ferido, era a humilhação. Eu confiava neles. Ricardo era meu braço direito, um homem que eu apresentei à minha própria esposa, que comia na nossa mesa. E Angela, a mulher que jurei amar para sempre. Eu quis confrontá-los ali mesmo, gritar, quebrar tudo. Mas algo em mim, talvez o instinto de sobrevivência, me fez calar. Engoli a raiva, guardei a dor e comecei a planejar. Fingir que nada aconteceu foi a parte mais difícil. Voltei para a padaria naquele dia com um sorriso falso, cumprimentei Ricardo como se ele fosse meu melhor amigo e, à noite, abracei Angela como se ela ainda fosse o amor da minha vida. Mas, dentro de mim, a mágoa crescia como uma tempestade. Eu sabia que não podia agir por impulso. Se quisesse vingança, precisava ser frio, calculista. E, acima de tudo, precisava garantir que o que era meu continuasse sendo meu. A Pão da Vila não era só um negócio, era minha vida. Cada centavo investido, cada hora de trabalho, cada cliente conquistado, tudo aquilo era meu suor. E Angela, com a ajuda de Ricardo, estava planejando tomar isso de mim. Eu descobri, fuçando no computador dela enquanto ela tomava banho, que eles queriam transferir a propriedade da empresa para o nome dela. A ideia era simples, ela me convenceria a passar o negócio para ela, alegando que era para segurança financeira, e depois me chutaria para fora. Ricardo assumiria como o homem da casa. Era um plano sujo, mas bem pensado. Eu poderia ter ido à justiça, contratado um advogado, feito um escândalo. Mas isso não era suficiente. Eu queria que eles sentissem o mesmo vazio que eu senti. Queria que Angela perdesse tudo o que achava que podia roubar de mim. Então, comecei a jogar o jogo deles, mas melhor. Primeiro, consultei um advogado amigo, o Mário, que me ajudou a entender como proteger meu patrimônio. Ele me orientou a criar uma nova empresa, a Vila do Pão Ltda, e transferir todos os ativos da Pão da Vila para lá, discretamente. Eu seria o único dono, e Angela nem sonharia com isso. Enquanto isso, continuei fingindo. Beijava a Angela de manhã, levava café para Ricardo na padaria, ria das piadas dele. Cada sorriso era uma facada no meu próprio peito, mas eu sabia que valeria a pena. À noite, enquanto Angela dormia, eu trabalhava nos detalhes do plano. Contratei uma contadora de confiança, a Joana, que me ajudou a mover o dinheiro, os contratos e até os fornecedores para a nova empresa. Tudo isso sem levantar suspeitas. O mais difícil era lidar com a dor. Eu olhava para Angela e via a mulher que amei por 12 anos. Lembrava das nossas viagens, das noites rindo juntos, dos planos de ter filhos. Mas então eu pensava nela com Ricardo, rindo de mim, planejando me destruir, e a raiva voltava. Era como se eu vivesse 2 vidas,
a do marido amoroso e a do homem que planejava sua vingança. O plano avançava, mas não sem precalços. Transferir um negócio inteiro sem que Ângela ou Ricardo percebessem era como caminhar em um campo minado. Cada passo precisava ser calculado. Eu tinha que manter a fachada de marido dedicado e chefe confiante, enquanto, nos bastidores, movia as peças do meu tabuleiro. A Vila do Pão Ltda já estava registrada, e Joana, a contadora, trabalhava incansavelmente para garantir que tudo fosse legal e discreto. Mas eu sabia que o tempo estava contra mim. Quanto mais demorasse, maior o risco de Ângela descobrir. Ricardo, por sua vez, parecia cada vez mais à vontade. Ele começou a agir como se já fosse o dono da padaria. Chegava atrasado, dava ordens aos funcionários, até sugeriu mudanças no cardápio que eu sabia que vinham de Ângela. Ela sempre quis que a padaria fosse mais sofisticada, com cafés caros e bolos gourmet, mas eu mantinha o foco no pão simples, caseiro, que conquistava os clientes. Agora, Ricardo repetia as ideias dela como se fossem suas, e eu fingia considerar cada uma delas, só para manter as aparências. Uma noite, enquanto jantávamos, Ângela trouxe o assunto que eu já esperava. Carlos, você já pensou em passar a padaria para o meu nome? Só por segurança, sabe? Caso algo aconteça com você, eu fico protegida. Ela disse isso com um sorriso doce, mas eu vi o brilho calculista nos olhos dela. Meu estômago revirou, mas mantive a calma. É uma ideia, amor. Vou conversar com o Mário para ver como fazemos isso direitinho, respondi, com o tom mais natural que consegui. Ela sorriu, satisfeita, achando que estava me manipulando. Naquele momento, eu sabia que precisava acelerar. Conversei com Mário no dia seguinte, e ele me alertou: Carlos, se ela está sugerindo isso, é porque já tem um plano. Você precisa agir rápido, antes que ela perceba que perdeu o controle. Ele estava certo. Comecei a transferir os ativos mais importantes, o contrato de aluguel das lojas, as máquinas, até os funcionários-chave, que assinaram novos contratos com a Vila do Pão Ltda. Tudo isso enquanto eu continuava a rotina na Pão da Vila, como se nada tivesse mudado. Mas a dor não diminuía. Às vezes, eu me pegava olhando para Ângela e sentindo um vazio que não explicava. Eu ainda a amava, de alguma forma, mesmo sabendo quem ela realmente era. Era como se meu coração se recusasse a aceitar o que minha cabeça já sabia. E Ricardo, cada vez que ele me chamava de chefe, com aquele sorriso falso, eu imaginava as mil maneiras de fazê-lo pagar. Mas eu me segurava. A vingança não podia ser impulsiva. Ela precisava ser perfeita. Joana, a contadora, foi minha aliada mais importante. Ela não só cuidava dos números, mas também me dava apoio moral. Carlos, você está fazendo a coisa certa. Eles não merecem o que você construiu, ela dizia, com uma firmeza que me fazia acreditar em mim mesmo. Ela sugeriu que eu começasse a me distanciar da Pão da Vila aos poucos, para que ninguém desconfiasse. Então, comecei a delegar mais tarefas a Ricardo, dizendo que confiava nele. Ele adorava isso, achando que estava ganhando poder. Mal sabia que cada decisão que ele tomava era para uma empresa que, em breve, não valeria nada. Enquanto isso, Ângela começou a ficar mais exigente. Queria viagens, roupas novas, um carro melhor. Você está ganhando tanto, Carlos, porque a gente não aproveita mais. Ela dizia isso com um tom leve, mas eu sabia que era parte do plano. Ela queria sugar tudo antes de me deixar. Eu concordava, comprava o que ela pedia, mas usava o dinheiro da nova empresa, que ela nem sonhava que existia. Era uma dança perigosa, mas eu estava aprendendo a jogar. O mais difícil era manter a sanidade. À noite, eu mal conseguia descansar. Ficava pensando em como tudo tinha desmoronado, em como a vida que eu construí com tanto esforço estava sendo ameaçada por aqueles que eu mais confiava. Mas, em vez de me afundar na tristeza, eu usava essa raiva como combustível. Cada passo que eu dava na transferência do negócio era uma pequena vitória, uma forma de recuperar o controle. Os meses seguintes foram uma montanha-russa. A Vila do Pão Ltda estava quase pronta para operar, mas eu ainda precisava manter a Pão da Vila funcionando normalmente para não levantar suspeitas. Isso significava lidar com Ricardo todos os dias, ouvindo suas ideias idiotas e fingindo que ele era indispensável. Ele começou a se sentir tão seguro que até sugeriu que eu tirasse umas férias. Chefe, você está cansado. Deixa que eu cuido de tudo, ele disse, com aquele sorriso que eu queria apagar com um soco. Eu sorri de volta, agradeci e disse que pensaria no assunto. Enquanto isso, Ângela estava cada vez mais ousada. Ela começou a trazer Ricardo para casa com mais frequência, alegando que eram reuniões de trabalho. Eu os via rindo juntos no sofá, trocando olhares que achavam que eu não percebia. Cada cena daquelas era como veneno, mas eu me segurava.
Sabia que, se explodisse, perderia tudo. Então, continuei fingindo, beijando Ângela na testa, oferecendo cerveja a Ricardo, como se fôssemos uma grande família feliz. O plano de transferência estava quase concluído. Joana e Mário foram fundamentais. Eles me ajudaram a criar uma narrativa. Eu diria à Ângela que estava transferindo a Pão da Vila para o nome dela, como ela queria, mas, na verdade, a empresa original ficaria apenas com dívidas e um nome vazio. Todos os ativos, máquinas, contratos, clientes, já estavam na Vila do Pão Ltda, que era 100% minha. Para isso, precisei convencer os fornecedores a assinarem novos contratos, o que não foi fácil. Alguns, como o seu Manuel, que fornecia farinha há anos, estranharam. Carlos, por que essa mudança agora? Ele perguntou. Eu inventei uma história sobre reestruturação fiscal, e ele, confiando em mim, assinou. O maior desafio era manter Ângela no escuro. Ela começou a perguntar mais sobre o negócio, querendo saber números, lucros, detalhes que antes nunca a interessavam. Você está cuidando direitinho da nossa segurança, né, amor? Ela dizia, com aquele tom que misturava carinho e manipulação. Eu respondia com promessas vagas, dizendo que estava tudo sob controle, que o Mário estava cuidando dos papéis. Ela parecia satisfeita, mas eu sabia que o relógio estava correndo. Uma noite, tudo quase desmoronou. Eu estava no escritório da padaria, revisando os últimos contratos, quando Ricardo entrou sem bater. Chefe, precisamos conversar sobre o futuro da Pão da Vila, ele disse, com um tom sério que não combinava com ele. Meu coração acelerou. Será que ele desconfiava? Tentei manter a calma, perguntei do que ele estava falando. Ele sugeriu que eu o promovesse a sócio, dizendo que merecia por tudo o que fazia. Era a audácia dele me surpreendendo de novo. Eu disse que ia pensar, que era uma decisão grande, e ele saiu com um ar de vitória. Mas aquele momento me fez perceber que eu precisava agir mais rápido. Conversei com Joana no dia seguinte, e ela sugeriu o golpe final, transferir oficialmente a Pão da Vila para o nome de Ângela, mas só depois que todos os ativos estivessem seguros na nova empresa. Você entrega para ela uma casca vazia, Carlos. Ela vai achar que ganhou, mas não vai ter nada, ela disse. Era brilhante. Eu só precisava aguentar mais um pouco, manter a máscara, suportar a traição. Mas a dor não dava trégua. Às vezes, eu me pegava olhando para fotos antigas nossas, de quando éramos felizes. Ou pelo menos, de quando eu achava que éramos. Eu me perguntava onde tinha errado, o que fiz para Ângela mudar tanto. E Ricardo, como alguém que eu ajudei tanto, pôde me apunhalar assim. A raiva e a tristeza se misturavam, mas eu não podia me deixar afundar. Minha vingança estava tão perto, e eu não podia falhar. O dia da transferência chegou. Eu sabia que era o momento de apertar o gatilho, mas também o mais perigoso. Qualquer erro, qualquer descuido, e Ângela ou Ricardo poderiam desconfiar. Conversei com Mário e Joana, e eles revisaram cada detalhe. A Vila do Pão Ltda estava pronta, com todos os ativos, fornecedores e clientes já transferidos. A Pão da Vila, por outro lado, era uma empresa fantasma, com dívidas pequenas e um nome que não valia nada sem os ativos. Eu marquei uma reunião com Ângela em casa, com Mário presente como testemunha. Preparei os papéis falsos, que diziam que eu estava passando a Pão da Vila para o nome dela. Ela estava radiante, achando que tinha me enganado. Assinou tudo sem nem ler direito, com um sorriso que misturava vitória e desprezo. Você está fazendo a coisa certa, amor, ela disse, apertando minha mão. Eu sorri de volta, sentindo o peso da traição dela e a satisfação de saber que ela estava caindo na minha armadilha. Depois que Mário saiu, Ângela me abraçou, dizendo que estava orgulhosa de mim. Eu quase vomitei com a falsidade, mas mantive a fachada. Naquela noite, ela ligou para Ricardo, achando que eu não ouvia. Ele assinou tudo, amor. É nosso agora, ela sussurrou. Eu fingi estar no banho, mas ouvi cada palavra. Era a confirmação de que meu plano precisava seguir em frente, sem piedade. Nos dias seguintes, comecei a me afastar da Pão da Vila. Disse a Ricardo que ele podia assumir mais responsabilidades, que eu confiava nele. Ele ficou eufórico, achando que estava no comando. Enquanto isso, eu abri uma nova loja, agora com o nome Vila do Pão, em outro bairro. Os clientes antigos, que já sabiam da qualidade do meu pão, seguiram comigo. A transição foi tão suave que ninguém percebeu que a Pão da Vila estava morrendo. Ângela, no entanto, começou a desconfiar. Ela notou que os lucros da Pão da Vila estavam caindo, que os fornecedores estavam atrasando, que os funcionários estavam pedindo demissão. Carlos, o que está acontecendo com a padaria? Ela perguntou, com um tom de irritação. Eu disse que eram problemas normais, que estava tudo sob controle.
Mas ela não era boba. Começou a ligar para os fornecedores, para os funcionários, e descobriu que muitos já não trabalhavam mais para a Pão da Vila. O pânico começou a crescer nos olhos dela. Foi quando Ricardo entrou em cena, tentando salvar o negócio. Ele contratou novos fornecedores, tentou atrair clientes de volta, mas era tarde demais. A Pão da Vila era uma casca vazia, e a Vila do Pão Ltda estava florescendo. Eu assistia a tudo de longe, com um misto de satisfação e tristeza. Era minha vingança, mas também o fim do meu casamento, do meu sonho de família. Uma noite, Ângela me confrontou. Carlos, você está escondendo alguma coisa. O que está acontecendo com a padaria? Ela estava furiosa, mas também assustada. Eu mantive a calma, disse que não sabia do que ela estava falando, que ela era a dona agora, que resolvesse. Foi a primeira vez que vi o desespero no rosto dela, e confesso que senti um prazer amargo. A casa virou um campo de batalha silencioso. Ângela passava os dias tentando entender o que tinha acontecido com a Pão da Vila, enquanto eu fingia estar tão confuso quanto ela. Ricardo, por sua vez, estava desesperado. Ele ligava para fornecedores, implorava para os funcionários voltarem, mas nada funcionava. A verdade é que ninguém queria trabalhar para uma empresa que não tinha mais nada a oferecer. E eu, enquanto isso, construía a Vila do Pão, com cuidado, conquistando novos clientes e mantendo os antigos. Uma noite, Ângela jogou os papéis da transferência na minha cara. Você me enganou, Carlos. O que é essa história de Vila do Pão? Você está roubando o que é meu. Ela gritava, com lágrimas de raiva nos olhos. Eu poderia ter mentido, mas decidi que era hora de mostrar as cartas. Você queria me destruir, Ângela. Você e o Ricardo. Achou que eu não ia perceber. Agora você tem o que queria, a Pão da Vila. Boa sorte com ela. Minha voz saiu fria, mais fria do que eu esperava. Ela ficou em choque, sem palavras. Pela primeira vez, vi a mulher confiante que me traiu-se desmoronar. Ela tentou argumentar, disse que me amava, que tudo tinha sido um mal-entendido, mas eu já não acreditava em nada. Ricardo apareceu na nossa casa no dia seguinte, tentando me confrontar. Você não pode fazer isso, Carlos. Eu dei minha vida por essa padaria. Ele estava vermelho de raiva, mas eu só ri. Você deu sua vida para atrair quem te ajudou, Ricardo. Agora sai da minha casa. Os dias seguintes foram um inferno. Ângela alternava entre chorar, gritar e implorar. Eu me mantive firme, mas cada briga era como uma facada. Eu ainda sentia algo por ela, mesmo depois de tudo. Mas a raiva era mais forte. Eu sabia que não podia voltar atrás. A Pão da Vila fechou as portas em menos de um mês. Ângela e Ricardo tentaram salvá-la, mas sem os ativos, sem os clientes, sem nada, era impossível. Enquanto isso, a Vila do Pão crescia. Abri uma segunda loja, contratei novos funcionários, e o boca a boca sobre a qualidade do pão se espalhou. Eu trabalhava dia e noite, mas dessa vez era diferente. Era por mim, pelo meu futuro, não por uma família que nunca existiu de verdade. Joana e Mário continuaram ao meu lado, me ajudando a administrar o negócio e a manter a cabeça no lugar. Ângela, por fim, fez o que eu sabia que faria. Uma noite, ela juntou suas coisas, deixou uma carta dizendo que não aguentava mais, que ia embora com Ricardo. Você venceu, Carlos. Espero que esteja feliz, ela escreveu. Li a carta, amassei e joguei no lixo. Não senti felicidade, mas alívio. Era o fim de uma mentira. Com Ângela fora de casa, a vida parecia estranhamente silenciosa. A casa, que antes era cheia de risadas, brigas e segredos, agora era só minha. Eu poderia ter ficado lá, mas cada canto me lembrava dela, do que fomos, do que nunca seríamos. Decidi que era hora de mudar. Vendi a casa, comprei um apartamento menor em outro bairro, mais perto da nova loja da Vila do Pão. Era um recomeço, e eu estava pronto para ele. O negócio ia de vento em popa. A Vila do Pão abriu uma terceira loja, e os clientes não paravam de chegar. Eu contratei uma gerente nova, a Clara, que trouxe ideias frescas e uma energia que me fazia lembrar de como eu era no começo. Ela não sabia da minha história, e eu preferia assim. Não queria carregar o passado para o futuro. Ricardo e Ângela sumiram da minha vida. Ouvi dizer que tentaram abrir uma padaria própria, mas não durou nem 6 meses. Parte de mim sentia pena, mas outra parte, a que ainda carregava a mágoa, achava que eles tiveram o que mereceram. Eu não os procurei, não quis saber. Minha vingança não era sobre destruí-los, era sobre me salvar. Comecei a sair mais, a conhecer pessoas novas. Fiz amigos no bairro novo, comecei a frequentar um grupo de corrida aos domingos.
Pela primeira vez em anos, senti que estava vivendo para mim, não para agradar outra pessoa. O peso da traição ainda estava lá, mas era mais leve, como uma cicatriz que não dói mais, mas você sabe que está ali. Mário e Joana continuaram sendo meus pilares. Mário me convidou para ser padrinho do filho dele, e Joana virou quase uma irmã. Eles me ajudaram a enxergar que a vida não tinha acabado, que eu ainda tinha muito a construir. E foi o que fiz. A Vila do Pão virou referência na cidade, e comecei a planejar uma expansão para outras cidades. O trabalho me mantinha ocupado, mas também me dava propósito. Às vezes, eu pensava em Ângela. Não com raiva, mas com uma tristeza distante. Eu me perguntava se ela algum dia percebeu o que jogou fora, se sentiu culpa. Mas essas perguntas já não importavam tanto. Eu estava seguindo em frente, construindo uma vida nova, melhor. Um ano depois, minha vida era outra. A Vila do Pão tinha 5 lojas, e eu estava negociando a abertura de uma filial em outra cidade. Mudei-me para um apartamento maior, com uma vista que me fazia sorrir toda manhã. O trabalho ainda era minha paixão, mas agora eu equilibrava melhor. Viajava nos fins de semana, fazia cursos de culinária, até comecei a pintar, algo que nunca imaginei fazer. Era como se eu tivesse redescoberto quem eu era. Ângela e Ricardo eram apenas memórias. Não sei onde estão, e não me importo. A carta dela foi a última coisa que tive dela, e não guardei nada além disso. Minha vingança não foi sobre destruí-los, mas sobre provar que eu era maior que a traição deles. E eu provei. A Vila do Pão era meu orgulho, minha conquista, algo que ninguém poderia tirar de mim. Olhando para trás, não me arrependo do que fiz. A dor da traição me mudou, me fez mais duro, mas também mais forte. Aprendi a confiar em mim mesmo, a valorizar quem realmente está ao meu lado, como Mário, Joana e Clara. Minha vida não é perfeita, mas é minha, e estou construindo algo que me faz feliz. Às vezes, quando passo por uma das lojas da Vila do Pão e vejo os clientes sorrindo, comendo o pão que eu criei, sinto uma paz que não trocaria por nada. Eu venci, não porque destruí Ângela ou Ricardo, mas porque não deixei que eles me destruíssem. E isso, para mim, é a verdadeira vingança.